A paz do Senhor, amados irmãos em Cristo Jesus. Vamos ministrar a nossa videoaula da nossa EBD do dia 22 de outubro de 2017. A nossa videoaula se trata da lição de número 4, onde tem o título Salvação, o amor e a misericórdia de Deus. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: vós que em outro tempo não ereis povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo 10. E a nossa verdade prática nos diz: a partir de seu amor misericordioso, aprove a Deus enviar seu Filho para morrer em lugar da humanidade. Esta aula ela vai tratar do assunto do amor e a misericórdia de Deus para com a humanidade. Pelo nosso texto áureo e a nossa verdade prática, já nos deu aqui uma luz para entendermos o que esta aula vai estar falando conosco. Tá certo? Muito bem. A nossa leitura bíblica em classe ela se encontra no livro de 1 João, no capítulo 4, versículo 13 ao 19, e eu não vou fazer a leitura bíblica em classe, como de costume, para ganharmos tempo aqui na nossa videoaula. Havendo necessidade, voltaremos aqui nos versículos e esclarecemos alguma dúvida. Amém? Vamos adiante. A nossa aula, ela nos trouxe aí 3 objetivos específicos, logo abaixo aí, onde o primeiro objetivo vai tratar apresentar o maravilhoso amor de Deus. O segundo objetivo, explicar a misericórdia de Deus no plano da salvação. E o terceiro objetivo, analisar o amor, a bondade e a compaixão na vida do salvo. Esses são os 3 objetivos e, consequentemente, os temas da nossa lição. A nossa lição está dividida em 3 tópicos, tá? Onde o primeiro tópico se trata do maravilhoso amor de Deus. O segundo tópico, um Deus misericordioso, e o terceiro tópico, amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Nada mais, nada menos do que o nosso objetivo específico, tá? Nosso objetivo específico que falei anteriormente. A nossa introdução, ela nos traz aqui a seguinte leitura: a salvação é obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Salvação é obra do imenso amor de Deus e de sua maravilhosa misericórdia. Temos aqui uma imagem onde esta cruz, ela representa para o cristão, tá, o sofrimento do Filho de Deus no Calvário para a remissão de pecado, para termos chance de sermos resgatados, ou de sermos libertos, ou de sermos salvos, a partir de uma reconciliação do homem para com Deus. Aqui diz: mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor,
quando ainda éramos pecadores. Então, nós ainda pecadores, Cristo fez esse papel de, na cruz do Calvário, fazer a grande maravilha, que foi morrer pela humanidade. Continuação da nossa leitura. Essa obra só foi possível porque o Pai amou tanto a humanidade a ponto de dar seu próprio Filho para morrer no lugar dela, humanidade. Então, próprio Deus deu seu próprio Filho para morrer, né, em favor da humanidade. Está aqui uma imagem representando aqui o Filho de Deus, né, no sacrifício vicário do Calvário, pelo amor à humanidade. Muito bem. Assim, por intermédio da sua misericórdia, Deus concedeu perdão ao pecador, fazendo deste seu filho por adoção, dando-lhe vida em abundância. Então, a partir desse processo, agora o pecador, pela imensa misericórdia de Deus, Deus concede perdão para nós pecadores, que outrora não tínhamos essa dádiva. E através da reconciliação, né, com Cristo, com Deus através de Cristo, na cruz do Calvário, agora nós podemos, né, sermos chamados filho de Deus por adoção, né? Filho de Deus por adoção. E aí, nos dando vida em abundância. A partir daí, nós temos uma vida em abundância. Por quê? Porque a Bíblia diz que a vida, ela não morre, o homem não morre. O homem em Cristo vive para sempre. Por isso, temos vida em abundância em Cristo Jesus. O maravilhoso amor de Deus. O maravilhoso amor de Deus. O nosso primeiro tópico aí da nossa lição. Nesse primeiro tópico, nós temos 3 subtópicos, onde o primeiro subtópico vai dizer que Deus é amor. O segundo, um amor que não se pode conter. E o terceiro, a certeza do amor de Deus. Primeiro subtópico, o amor. Deus é amor. Muito bem, lemos aqui na nossa revista. Se é difícil de mencionar o amor da mãe pelo filho, imagine o amor de Deus, que é mais profundo e incomensurável. Esta referência está registrada no livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 15. E vamos ler o que diz em Isaías, capítulo 29, versículo 15. Diz assim, olha, nessa nossa setinha aqui: pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça de seu filho do seu ventre? Mas ainda que esse esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, aqui nesta imagem, temos aqui uma representação aqui de uma mãe protegendo o seu filho, ou seja, com seu filho de peito nos seus braços, onde essa mãe jamais esquecerá do seu filho. Então Deus, amados, está dizendo aqui nesta leitura, nesse versículo de número 15 do capítulo 49 de Isaías, ele está comparando o amor dele para com a humanidade, né? Que ele está fazendo uma pergunta: se pode uma mãe esquecer o seu filho de peito? Mas mesmo que se isso acontecesse, uma mãe ter este esquecimento, ele, Deus, jamais esquece o seu povo,
Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o amor de Deus para a humanidade, amados. Então nós temos aqui um Deus que não muda o seu jeito de amar o seu povo. Ele é amor. Olha, nesse sentido, Deus usou o profeta Oséias para demonstrar o verdadeiro amor pelo seu povo, ainda que os israelitas se apresentasse indiferente a este amor. Olha, ainda que o povo de Deus, Israel, se apresentasse indiferente, ou seja, negasse, Deus não pode negar a si mesmo, porque ele é amor, ele tem uma promessa para com o seu povo. Em Oséias, no capítulo de número 1, versículo 1 e 2, nos diz aqui o versículo 1, o versículo 1 de Oséias, diz assim, ó, quando Israel era menino, eu o amei, e o Egito chamei a meu filho. O Egito chamei a meu filho. Quanto mais eu os amava, tanto mais se afastava de mim. Sacrificavam os balaíns e queimavam incenso às imagens esculpidas. Então o Senhor está aqui fazendo um protesto de Israel. Que ele, Israel ainda menino, ele amou. Retirou ele, chamou o povo dele lá do Egito. Chamei lá do Egito. E aí, quanto mais o Senhor clamava, tanto mais o povo se afastava. Não é diferente hoje. Não é diferente hoje, amados. Quanto mais a gente clama, a gente prega, a gente ministra, a gente fala, a gente evangeliza, a gente faz coisas mostrando ao povo o amor de Deus. Mas o povo blasfemam, aqueles que não conhecem a Deus. Mas o povo, o mundo eles abraçam. O povo lá de Israel sacrificavam aos balaíns, aos deuses de Baal, aos deuses estranhos, aos deuses egípcios. Quanto mais isso acontecia, mais eles sacrificavam e queimavam incenso às imagens de escultura, às imagens esculpidas. Então o povo era cruel, mas Deus o amou. Está vendo aqui esta imagem? Representando aqui a infidelidade de Israel para com Deus. Vamos ao nosso segundo subtópico. O nosso segundo subtópico vai dizer sobre um amor que não se pode conter. Amor que não se pode conter. E pela própria palavra conter, amor que não se pode conter, já podemos observar o que nós vamos estar falando. Olha, Deus sempre amou o ser humano. Deus sempre amou o ser humano. Na criação do homem e da mulher, por si mesma, é a prova deste amor divino. Gênesis, capítulo de número 1, versículo 26 e 27. E especificamente o capítulo Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, olha o que está escrito. Olha, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Gênesis capítulo 1, versículo 26. Então, aqui Deus está dizendo, vamos fazer o homem à nossa imagem, a nossa semelhança. Aqui está falando, nós já tivemos uma lição, onde tratou deste assunto, deste tema, onde Deus não fez o homem sozinho. Aqui, quando ele diz façamos, ele estava junto com o Filho e com o Espírito Santo, formando aqui a Trindade Santa. É uma referência bíblica da Trindade que já existia lá no princípio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Nesse aspecto,
nesse aspecto, o amor de Deus pela humanidade é incondicional. Incondicional. Ou seja, não há nada que o ser humano possa fazer para aumentá-lo ou diminuí-lo. Segundo a Pedro, capítulo 3, versículo 9, e 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, vai falar sobre essas referências. Então, amado, o amor de Deus, ele é um amor permanente. O amor de Deus para a humanidade é permanente. Não é um amor que muda com o tempo. O homem é assim, o homem ama conforme o tempo passa, ele ama mais ou ama menos. Se eu faço alguma coisa para alguém, aquela pessoa vai me amar porque eu fiz algo para ele. Ou vou deixar de ser amado porque não fiz aquilo que possa ter agradado aquela pessoa. Mas Deus não é assim. O amor de Deus para a humanidade é um amor incondicional. Olha, é um amor incondicional. Nada muda este amor. Nada pode mudar. E nada pode aumentar este amor. E nada pode diminuir este amor. Porque já foi, ele amou. A Bíblia diz que ele amou de tal maneira a humanidade que ele deu seu Filho para que todos que crerem nele, no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então este amor já foi concedido. Então, agora a humanidade precisa reconhecer ou reconciliar com Deus dos seus atos. E aí sim tem diferença, né? No momento em que nós reconciliamos com Deus, aí o amor de Deus a nossa aproximação de Deus nos sela este compromisso. E aí nós passamos a ter vida com abundância, como diz a palavra de Deus. Entretanto, há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça. Entretanto, há uma tensão entre o amor de Deus e a sua justiça. Como conciliar isso? Como conciliar isso? Olha, as Escrituras mostram que o ser humano escolhe abandonar esse ato de amor. De modo que o Altíssimo respeita o livre-arbítrio. Do modo que o Altíssimo respeita o livre-arbítrio do homem. O entrega à sua própria condição. Olha, assim o amor e a justiça de Deus se conciliam. Tá certo? Isso aqui nada mais, nada menos do que a justiça de Deus. Tá? Deus é tão justo que ele deixou para que o homem pudesse escolher. Então, você escolhe hoje o bem e o mal. Você tem esse direito de escolher. Deus é amor, mas ele é justiça. No momento em que nós fazemos a escolha, aí ele vai agir ou não a nosso favor. Por isso, assim a justiça, olha, assim a justiça e o amor, ou o amor e a justiça de Deus se conciliam. Elas se conciliam um com a outra, na medida em que nós buscamos. Tá? Então, temos aqui o livre-arbítrio. Nós temos aqui uma imagem aqui representando esse livre-arbítrio. Esse livre-arbítrio. Olha, esse livre-arbítrio, esta imagem aqui, nós temos aqui duas estradas. Onde nós temos uma estrada aqui que ela tem o mal aqui está cortado aqui, porque está dizendo que esta estrada aqui representa o mal, e essa estrada representa o bem. Qual delas queremos seguir, ou vamos seguir? Então, temos aqui o resultado do segmento dessa estrada. Olha, Deus é tão generoso que te dá ou nos dá a liberdade de plantar o que você quiser. Mas ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou.
Aqui é a bondade de Deus. Ele não impôs para o homem: olha, vocês têm que fazer isso, vocês têm que seguir a mim, de qualquer maneira. Não, ele diz assim: olha, está aqui os dois caminhos, o caminho do bem e o caminho do mal. Então, vocês vão ganhar ou perder mediante o seguimento desse caminho. Vocês vão receber mediante o caminho que vocês trilharem. Então, aqui está, né, vamos receber exatamente o que nós vamos plantar. Qual o caminho vamos estar andando. Tá aqui essas duas imagens aqui representando o amor versus justiça. Tá? O amor, está aqui o amor e a justiça. Né? Esta balança aqui, ó, esta balança ela pesa exatamente, o fiel dela pesa exatamente a justiça de Deus. O equilíbrio do fiel da balança é o amor. Na medida que amamos, a justiça de Deus irá compartilhar, digamos, não é essa bem a palavra que eu queria dizer, tá? O homem, ou deixar o equilíbrio, né, para com o homem pecador. O nosso terceiro tópico, terceiro subtópico, diz a certeza do amor de Deus. E leamos aí. Olha, as relações humanas, infelizmente, implicam trocas. Por isso, certa dificuldade de compreendermos a gratuidade do amor de Deus. E vamos explicar isso aqui. Vamos explicar. Olha, no mundo existe amor, como eu falei há pouco tempo atrás. Há pouco tempo eu antecipei essa passagem. Olha, o amor no mundo existe, a verdadeira mão amiga é por troca. Eu amo mais ou amo menos na medida que eu dou ou que eu recebo. Isso, infelizmente, acontece diante da humanidade. E por esse motivo, quem não conhece Deus tem dificuldade, tem dificuldade de compreender a gratuidade do amor de Deus. Tem essa dificuldade de compreender esta gratuidade, né? Esta gratuidade do amor de Deus. Olha, por isso, certas dificuldades de compreender a gratuidade do amor de Deus, tá? Aqui, esta foto aqui, essa imagem representando a gratuidade do amor de Deus. E a humanidade tem essa dificuldade. Olha, a humanidade, as relações humanas, relações da humanidade, infelizmente, implicam em trocas. Eu amo quem me ama, ou eu amo quem me dar mais, ou quem me dar menos, ou por esse motivo eu amo ou deixo de amar. Então, no mundo existe essa troca, mas Deus não, Ele amou o pecador, mesmo antes do pecador conhecer Deus. Por quê? Porque Deus fez um plano, o plano infalível para todo aquele que crê no Filho, não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de Deus é infalível, amados. Deus é amor, o plano dele é infalível. Olha, Deus não lança em rosto nossos atos. Deus não lança em rosto nossos atos. Vamos ler por que disso? Olha, pensamos que quando o decepcionamos com nossas atitudes e pecados, ele vira as costas para nós, como fazem as pessoas as quais frustramos com nossas ações. Olha, Deus, ele não lança em rosto na medida dos nossos atos. Olha, Deus não.
Deus reconcilia. Ele chama o pecador para a busca do resgate, a busca para resgatar aquela ofensa na qual ele fez para com Deus. Deus reconcilia. Olha, na medida que nós decepcionamos Deus com nossas atitudes e pecados, ele não vira as costas para nós. Ele faz o contrário. Deus não é vingativo. Isso aqui eu acrescentei. Deus não é vingativo como o homem. Deus exige arrependimento para nós reaproximarmos dele. Deus exige arrependimento para reaproximarmos dele. Então aqui, ó, Deus exige arrependimento. Aqui o homem, né, ele, na medida que ele peca, que ele erra, ele precisa desse processo aqui, ó, de meditação. Essa imagem está nos representando muito bem, né? Não é uma meditação técnica, a meditação que existem alguns métodos de meditação ou de meditações para alcançar algum privilégio. Não. Essa aqui está falando do processo de reconciliação, do processo de arrependimento para com Deus. Porque somente a Ele é que nós conseguimos, somente a recorreção a Deus é que nós consigamos, né, a reatar novamente a confiança e o perdão. Assim sendo, arrependemos, recebemos o perdão de Deus e aí somos integrados novamente no seu seio, nos seios do Senhor. Olha, arrependimento é o perdão de Deus. Arrependimento é o perdão de Deus. Olha, ora, havendo quebrantamento de coração, verdadeiro arrependimento e atitude de retorno sincero, Deus jamais abandona o seu filho. Deus jamais abandona os seus filhos, ainda que este tenha ofendido, tá? E aqui uma referência em Lucas, no capítulo 15, versículo do 11 ao 32. Conhecemos muito bem essa referência bíblica do filho pródigo, né? E está aqui uma imagem onde representa essa passagem, né? O filho pródigo, a Bíblia diz que quando ele retorna à casa do pai, o pai de longe o avista. De longe o avista. E o pai, cheio de alegria, por causa do retorno do filho, olha o que acontece aqui, ó. Assim ele nos convida a experimentar o seu perdão e a desfrutar do seu amor como filho muito amado. Ó, isto tudo aconteceu porque o amor do Altíssimo não se baseia no ser humano, objeto de seu amor, mas nele mesmo. A fonte inesgotável do amor. Em Deus há a fonte inesgotável de amor. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então aqui, né, nós comentamos sobre o filho pródigo. O filho pródigo aqui, o pai o recebe com muito amor, porque ele o retorna, ele se arrepende dos seus atos, e o pai o recebe de braços abertos. E conhecemos muito bem a passagem, onde o pai recebe o seu filho com festa. Muito bem, vamos aqui adiante. Estou correndo, amados, porque nós temos pouco tempo aqui, tá? E se a gente não correr, a gente não consegue completar a nossa aula, porque o pouco tempo aqui aqui na internet, no nosso canal. Olha, um Deus misericordioso. O que é misericórdia? Os 3 subtópicos vai falar sobre o que é misericórdia. O pai da misericórdia, a misericórdia com o pecador. E a nossa primeiro subtópico desse tópico diz o seguinte: o que é misericórdia? É a fidelidade de Deus mediante a aliança de amor
estabelecida com a humanidade. E esta referência é em Salmos 89, versículo 28. Olha a fidelidade aqui, ó. A fidelidade de Deus para com a humanidade. Ó, nossa aliança com Deus, apesar da infidelidade dela, ou seja, da infidelidade do seu povo, apesar da infidelidade do seu povo, Deus jamais será infiel, porque ele sempre foi fiel. E aqui uma foto aqui, né, essa imagem de esta aliança quebrada. Na medida que nós ofendemos a Deus, nós quebramos esta aliança, porque a aliança ela não contém nenhuma marca, nenhuma rotura, ela é por si só inteira, porque o sacrifício foi completo. Então, quando desagradamos a Deus, então rompe essa aliança. Então há necessidade de voltarmos atrás. É como diz lá em Apocalipse: lembra-te de onde caíste e volte atrás. Lembra-te de onde caíste e volte atrás. O problema é esse, voltar atrás, onde muitos não querem voltar, e aí fica difícil reatar novamente a confiança com Deus. Ó, por consequinte, a misericórdia de Deus, a misericórdia do Pai, torna-se favor imerecido para com o pecador, que merecia a condenação eterna, a fim de livrá-lo tanto da morte física quanto da morte espiritual. Lamentações, capítulo de número 3, versículo 22. Então aqui, esta imagem representando aqui o amor de Deus para com o seu filho, na medida da reconciliação, nós reatamos este amor, porque até então nós merecíamos a condenação eterna, mas pelo seu amor ele nos livra da morte espiritual e da morte física. Consequentemente, a primeira coisa acontece a morte espiritual, e os atos pode levar sim à morte física do homem quando desagrada a Deus. O nosso terceiro subtópico, o Pai da Misericórdia. E vamos à nossa leitura sobre o Pai da Misericórdia. Vamos voltar aqui. Já falamos aqui. Também já comentamos aqui. Também estamos aqui. Olha, a Bíblia afirma que Deus é o Pai da misericórdia. Olha, pelo fato de conhecer a estrutura humana, pois ele mesmo o criou, o Altíssimo exerce a sua misericórdia, demorando a irar-se, e não nos tratando segundo as nossas iniquidades, pois Deus conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Aqui já até comentamos, onde Deus não lança em rosto as nossas iniquidades, ou seja, ele não trata como o homem trata as pessoas. Ele é cheio de misericórdia, e ele é tardio em irar-se. Por esse motivo, ele nos dá chance de perdão. Deus é amor e quer perdoar. Olha, Deus é amor e quer perdoar, ou quer te perdoar, quer nos perdoar. No momento em que nós nos reconciliamos, o perdão é certo, porque ele é amor. E a Bíblia diz que não tem prazer, Deus não tem prazer na morte do ímpio. A vontade dele é que todos reconciliem, que todos se salvem. Louvado seja o nome do Senhor. Infelizmente, amados, o homem não busca Deus. Baseado na expressão dessa misericórdia, o pecador
O pecador arrependido pode tranquilizar-se no seu coração e, no lugar de sentir-se perturbado e aflito, descansa no perdão e na reconciliação de Deus. No momento em que reconciliamos com Deus, podemos descansar, porque o perdão é certo. Aqui está o Filho, uma imagem aqui representando Deus perdoando o seu Filho. Não precisamos nós ficarmos martirizando a nossa mente, irmãos. A partir do momento que recebemos o perdão de Deus, Deus é amor. Como falei, é justiça, mas no momento que Ele perdoa porque Ele é Deus. Só Ele pode perdoar de verdade. Olha, Jesus Cristo, o Filho de Deus, manifestou na prática de seu ministério a divina misericórdia do Pai, a compaixão demonstrada pelo Filho aos pecadores e o olhar terno de Jesus diante do sofrimento humano expressa a imagem do Pai da misericórdia. Então, aqui mais uma confirmação do amor e da misericórdia de Deus. E o nosso terceiro subtópico vai falar sobre a misericórdia com o pecador. Olha, de nada adianta a misericórdia divina se não fosse o seu impacto sobre a vida cotidiana do pecador. Logo, a misericórdia de Deus pode ser experimentada a cada dia, pois ela nunca acaba. Amados, aqui está aqui uma imagem representando aqui a vida cotidiana do povo. Como diz lá na Bíblia, fala sobre a época de Noé. Casava-se e dava-se em casamento e o povo vivia uma vida normal. De repente Deus manda o dilúvio. E assim é aqui a vinda do Filho do Homem. Na vida cotidiana tudo corre como normal. Então Deus é misericórdia. E Ele, pela sua misericórdia, Ele quer nos salvar. Agora nós precisamos buscar essa salvação. Olha, misericórdia de Deus independe do estado do pecador, pois ele nunca acaba, ela nunca acaba. A misericórdia de Deus nunca acaba. Nunca acaba. Agora, é muito importante frisarmos aqui que a chance acaba, porque Deus dá chance para nós. E nós temos uma vida pequena aqui na Terra. E é nesse processo de vida é que precisamos de arrepender-se. Porque esta oportunidade passa. A misericórdia de Deus não, mas a oportunidade passa. É importante isso aqui. Tá? Na vida aqui na Terra, na nossa vida cotidiana, nós temos limite nós temos limite de tempo da nossa vida, da nossa passagem aqui. Podemos morrer sem salvação, se nós não atentarmos para esta tão grande misericórdia que Deus quer nos alcançar. Olha, o Altíssimo é longânimo para com o pecador, tanto lhe sempre nova chance de perdão e liberdade, libertação do pecado. Tá? É o que eu acabei de falar. Deus sempre nos dá chance para que nós possamos nos arrependermos, né? Porque aqui na Terra a vida é limitada. Louvado seja o nome do Senhor. A vida aqui é passageira. Então é em vida que precisamos de sermos libertos. Vamos correr aqui para dar tempo nós aplicarmos a nossa aula completa. E o nosso terceiro tópico vai falar do amor, bondade e compaixão na vida do salvo. Amor, bondade e compaixão na vida do salvo. E aqui também nós temos 3 subtópicos. O amor, compaixão, adoração a Deus. Amar ao próximo. Amor como serviço diaconal. E aqui nós vamos ver se dá tempo de comentar um pouquinho nesse processo aqui sobre o amor no serviço diaconal. Primeiro subtópico aí, o amor como adoração a Deus. Então, temos aqui, olha, o pecador,
tudo isso aqui é leitura da nossa revista. O pecador não alcançado pela graça divina, por natureza, é inimigo de Deus. Romanos capítulo 5, versículo 10. Tá? O pecador, aquele que não aceita a Cristo, que não tem compromisso com Cristo, automaticamente ele desagrada a Deus. E ele agrada o inimigo. E essa imagem, ela está nos representando aqui, ó, nos mostrando, né, uma vida secular de um povo, de algumas pessoas, nenhuma comemoração aqui, uma alegria passageira, onde está havendo bebidas e tudo mais. Então isso aqui desagrada a Deus. Ó, pecador não alcançado pela graça divina, por natureza desagrada, por natureza é inimigo de Deus. Quando não fazemos a vontade, somos inimigo de Deus. E Romanos fala isso. Tá certo? Vamos à nossa frente. Chegando até mesmo a odiá-lo, nós conhecemos disso, chegando até mesmo a odiá-lo, mas por intermédio da reconciliação com Cristo, operou na cruz, o próprio Deus tomou a iniciativa e capacitou o salvo a amá-lo. Por isso, o mandamento bíblico convida o ser humano a amar o Senhor, Deus, acima de todas as coisas. Tá? O mandamento bíblico é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas. Então vamos aqui correr para dar tempo aqui. Segundo subtópico, vamos falar sobre o amor ao próximo. Por que o amor de Cristo porque o amor de Cristo nos constrange? É a continuidade da leitura. Porque o amor de Cristo nos constrange. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 14, está esta referência. Escreveu o apóstolo Paulo lá em 2 Coríntios, tá? Olha, essa é a razão e o crente amar o seu irmão. Essa é a razão de o crente amar o seu irmão. Qual a razão? Porque Deus, olha, nos amou. Olha, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, amados, Deus nos amou primeiro. Por isso, nós precisamos amar uns aos outros. Primeiro, Deus nos amou. Olha, esse amor nos constrange a amar o próximo. Mateus capítulo 5, versículo 43 ao 45. Efésios 5, capítulo 2. 1 João capítulo 4, versículo 11. Porque Cristo morreu por ele igualmente. E quando fazemos o bem a quem precisa fazermos, ao próprio Senhor. Tá? Então, de acordo com a parábola do bom samaritano, devemos amar o nosso próximo, não a quem escolhemos, mas a quem aparece diante de nós durante a caminhada da vida. Então aqui, amados, aqueles que é guiado pelo Espírito Santo precisa amar, não aquilo que nós queremos, mas aquilo que aparece diante de nós. E o amor é isso. Precisamos amar sempre uns aos outros. Embora as relações sociais estejam precárias no contexto moderno, devemos amar o outro sem esperar algo em troca. Assim, evitaremos a frustração, o rancor e a exigência além do que se pode dar. O nosso desafio é simplesmente amar. E nós temos aqui uma imagem onde vai estar falando sobre esta imagem. Esta imagem, ela diz assim, olha o que essa imagem está falando aqui, olha, amar
é cuidar um do outro, mesmo quando estamos zangados. E aqui nós vemos aqui nesta imagem aqui, onde acredito, né, a imagem aqui está representando o marido e mulher, onde os dois já estão velhinhos, e está chovendo, tá vendo que está chovendo aqui, ó? Mas ele está zangado, eles devem ter discutido alguma coisa, só que nem por isso que ele está zangado, ele não deve amar. Mesmo ele estando zangado aqui, ó, ele precisa cuidar do seu cônjuge. Ele precisa cuidar da sua esposa. E vice-versa. E ela também está zangada. Ela sentou numa ponta do banco, ele sentou na outra ponta aqui. Ela cruzou os braços, pôs a sua cabeça sobre os braços, zangada. Olha para aí como que ela está. E ele a mesma coisa. Colocou a mão no queixo aqui, virou para trás, só estendeu a mão para ela, né? Ele botou a mão no queixo aqui como se dissesse assim: eu não estou nem aí com o teu problema, não estou nem aí, mas vou estender aqui a mão. E ele estende o guarda-chuva aqui, tá vendo? Porque ele o ama, independente do processo aqui de estarmos zangados, esse momento aqui que eles estão zangados, eles precisam ultrapassar esta barreira, eles precisam amar, tá certo? E isso é o amor de Deus também para conosco. Precisamos amar um ao outro. Terceiro e último subtópico vai falar sobre o amor como serviço diaconal. Olha, quando Jesus lavou os pés dos discípulos, ele ensinou na prática um estilo de vida que deveria caracterizar seus discípulos, ou seja, o de um servir ao outro. Então, o seu discípulo, o Senhor Jesus, teve aquele ato para mostrar aos seus discípulos que um deveria servir ao outro. Ora, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Isso aqui é o que está escrito no livro de João, no capítulo de número 13, versículo 14. O Senhor falando para com os discípulos, que eles deveriam ter exemplo de lavar os pés uns para com os outros. Que ele veio para servir e não ser servido. E aqui eu queria comentar, onde esse serviço aqui é um serviço, onde fala aqui, ó, amor como serviço diaconal. O Senhor Jesus aqui, sendo mestre, ele fez aqui um ato diaconal, ou seja, um serviço, um ato de servir, onde muitos hoje não querem servir, quer ser servido, tá certo? Muitos não querem nas igrejas, nem mesmo fazer um trabalho simples de portaria, de recolher oferta, de cuidar de crianças, pois é. Mas querem receber serviço de destaque, querem ser destacado na obra. Mas lembra que o próprio Jesus diz que temos que dar exemplo de serviços, para servir e não ser servido. Amém, amados? É isso aí. Olha, o serviço em favor ao próximo é uma vida sacrificial em favor de quem está perto de nós, demonstra na prática a grandeza e o amor de Deus, tá? Então aqui nós vemos aqui a demonstração da grandeza e do amor de Deus. Olha, Jesus foi exemplo em favor do próximo. Ele disse: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém sua própria vida em favor de seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando. João capítulo 15, versículo 13 e o versículo 14. Olha, só podemos ser amigo de Deus, ou amigo de Cristo, se nós fazermos o que Ele manda. E aqui está uma imagem representando o sacrifício, né? E a Bíblia diz que ele, lá na cruz do Calvário, ele diz para o Pai: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem, tá? Todos esses aqui, ó, ele pediu para que o Pai os perdoasse,
porque eles não sabiam o que faziam. Isto é amor, amados. Isso é amor. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, isso aqui também está escrito no livro de Mateus, no capítulo 5 e o versículo 7, o Senhor Jesus, né, dizendo aí sobre a misericórdia. Amar uns aos outros é a mesma maneira, olha, amar uns aos outros é a maneira mais eficaz de demonstrar ao mundo que somos seguidores de Jesus. Tá? A palavra de Deus nos ensina que expressar afeto de misericórdia é um estado de bem-aventurança que o Pai nos concede, pois igualmente podemos ser objeto desta mesma misericórdia. Então, podemos ser objeto dessa mesma misericórdia, uma vez que sejamos misericordiosos. Tá certo? Muito bem. E chegamos à nossa conclusão da nossa videoaula, onde a nossa conclusão nos diz o seguinte, olha, a nossa conclusão vai nos falar assim, ó, o amor e a misericórdia de Deus extrapolam a compreensão humana. O que é isso? O amor e a misericórdia de Deus extrapolam a compreensão humana. Porque, humanamente falando, não entendemos isso. Porque nós não vemos Deus, nós não vemos Jesus. Nós acreditamos na sua palavra, que é as Escrituras Sagradas. Tá? Então, sem esse ato, sem espírito, sem ser espiritual, sem ser pelo Espírito, é difícil a compreensão. Mas nós que somos crentes em Jesus, cremos que ele fez esse ato maravilhoso pela humanidade. Pois ainda que se usem os melhores recursos linguísticos, estes não seriam capazes de descrever quão incomensuráveis são estas virtudes divinas. Então, é o que eu acabei de explicar. Se não for pelo Espírito Santo, não existe recurso linguístico, palavras que irá explicar isso. Tá? Mas espiritualmente nós entendamos. Nem mesmo o amor de uma mãe pelo filho é capaz de sobrepor o amor e a misericórdia de nosso Deus. Por isso, resta-nos expressar este amor em nossa relação com cada criatura. Pois é, mais uma vez, a recomendação aqui de nós amarmos uns aos outros. Amém, amados? Foi bênção para você esta videoaula. Dá um cliquezinho aí em joinha. Nos ajude a divulgar esse trabalho para que Deus possa trabalhar em corações e nós continuarmos amando uns aos outros. Que Deus abençoe os irmãos em Cristo Jesus e até a nossa próxima videoaula em nome de Jesus. Que Deus os abençoe.